E o excesso de treino? Eu acredito que o excesso de treino para uma pessoa comum, né, que não é um esportista, pode lesionar, pode fazer mal para a pessoa? Sempre faz mal. Então, Sempre assim, faz mal. todo mundo tem um limite fisiológico. Se você der uma carga aguda, pum, assim, a pessoa está treinando 5 quilômetros de corrida, ela começa a fazer uma maratona e começa a treinar sozinha, aumentar esse pico de corrida, você pode levar ao chamado lesão de microtrauma de repetição. Então, você desencadeia, por exemplo, uma fratura por estresse, o osso quebra. Você leva uma lesão muscular, o músculo rompe, o tendão rompe, a cartilagem não suporta, por causa da fisiologia da pessoa. E a gente tem os problemas clínicos também. Então, por exemplo, se a pessoa exagerar demais no treinamento, e tem acontecido muito na modalidade CrossFit, por exemplo, você quebra tanta fibra muscular numa competição, num treinamento, que você sobrecarrega os rins, leva a uma insuficiência renal aguda e leva a pessoa para UTI no dia seguinte. Nossa. E cada vez mais tem sido diagnosticado casos assim. A urina fica escura, a pessoa começa a entrar em choque e a gente tem que levar correndo para a UTI, porque é um risco de vida. Eu vi outro dia na internet falando que o CrossFit é pior que o futebol em termos de lesões, é verdade? Na verdade, sim, todo esporte, a gente classifica o número de lesões por hora de treino. O futebol, no mundo todo, se a gente for comparar tem muita isso, hora de treino, né? Não só isso, mas o gesto esportivo do futebol. Mudança brusca de direção, contato físico, muitas variáveis, a preparação física para o futebol, o tipo de gramado, isso leva a um aumento de lesão por hora de treino, principalmente em mulheres, 4 vezes mais em mulheres. O CrossFit, por incrível que pareça, tem um índice de lesão pequeno por hora de treino em relação ao futebol. Mas os tipos de lesão do CrossFit são essas que eu falei. Inclusive circula em rede social, pessoas às vezes tentando subir corda e ter uma fratura no úmero. Sim. As pessoas se machucando, fazendo algumas coisas, pelo excesso, pela falta de preparo para aquilo. Eu já fiz uma época assim, é uma coisa de muita adrenalina, então todo mundo um do lado do outro e aquela coisa, né, um incentivando o outro. Você tá aquecido aquecido ali, né, naquele calor do momento ali, você nem sente, depois quando para... Depois você sente, por exemplo, aquele deadlift que você fica na lombar, imagina, eu gritei, né, eu tive que sair porque realmente tava machucando, mas eu via gente que continuava, porque fica aquele gás, né, aquela energia. E eu queria te fazer uma pergunta até para os filhos, né? Por exemplo, eu tenho um filho que vai fazer 16 anos e ele, logicamente, agora tá querendo fazer mais atividade, tá querendo fazer musculação. Você recomenda a partir de quantos anos fazer musculação? Acho que a musculação ela pode ser começado cedo. Esse mito de que adolescente não pode fazer, que vai ficar pequenininho, baixinho. Esse é um mito, tá? Caiu por terra. Só que tem que ser adaptado, porque o que acontece? O adolescente ele está saindo de uma fase de criança e vai se tornar adulto. Existem 4 fases que a gente classifica como Turner, né? Sai do 0, que é uma criança, até o Turner 4. Até chegar no Turner 4, ele não vai ter testosterona, então ele não vai ter resposta. É igual pegar uma senhora, ela não vai ter resposta. E mesmo assim a gente percebe que sexo masculino, ele vai começar a ter uma resposta muscular mesmo a partir de 25 anos em diante. Então, tem que treinar. Na verdade, assim, o que tem que ser passado para o adolescente, na minha opinião, não visar fazer a musculação para ficar grande. Ele tem que usar a musculação, o ambiente de academia, para fazer um treino mais funcional, para ele se movimentar melhor. Então, por exemplo, eu sou dos anos 70 e 80, eu nasci nos anos 70 e brinquei nos anos 80, a gente brincava muito mais na rua, tinha mais segurança. Hoje em dia, os meninos ficam todos dentro de apartamento. Vai brincar, vai jogar bola e aí se machuca. Então, por exemplo, de 5 anos para cá, eu tenho operado cada vez mais ligamento cruzado em crianças do que antigamente. E tem muito pouco relato na literatura. Então, assim, é diferente de operar um adulto, né? A gente não sabe do resultado final. Então, os adolescentes hoje, eles têm que focar na qualidade do movimento, fazer um treino funcional. Ele está preparado para jogar bola, está preparado para correr, para fazer a atividade física que ele quiser. Eu falo muito pra ele, sem pressa. Você tá com 16 anos. Começa agora, se não chegar na minha idade, vai estar super bem, super tranquilo. Mas é a idade que eles estão, assim, com os hormônios lá em cima e eles acham que querem ficar grandes, querem ficar bonitos. Porque eles se acham, eles se acham feios, eles se acham pequenos e eles querem ficar grandes. Então, eu acho que isso é um problema até, grande, né? Não. Já avisa que não vai ficar grande. Até uma pergunta falando dessa coisa do ficar grande, né?
Eu estava lendo e eu gosto de perguntar, porque nem tudo que a gente lê, gente, e prestem atenção, nem tudo que você lê na internet é verdade. Então, presta atenção e, olha, sigam o Dr. Adriano Leonardi, porque, assim, é uma pessoa muito responsável no que ele fala, né? Isso é importante. Tava me falando assim, você pode treinar o quanto você quiser. Se você não tomar bomba, você não cresce. É verdade? Não é verdade. Hoje em dia... É óbvio que todo mundo tem um limite. Sim. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho mais músculo do que quando eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho mais performance na musculação e no mountain biking, por exemplo, do que quando eu tinha 20 anos. Isso é nítido. Só que todo mundo tem um limite fisiológico. O nosso corpo, ele não gosta de muita proteína funcionando que gasta energia. O nosso corpo, ele quer fazer com que você tenha menos músculo e acumule gordura. Então é você lutando contra o homem do paleolítico, né? Sim. Hoje em dia, o treinamento... eu sou médico do esporte, então eu trabalho muito com treinadores. O treinamento, ele mudou. Então é possível você fazer um treinamento de hipertrofia e ganhar volume, sem problema nenhum. Mas muitas vezes esse ganho de volume não necessariamente é ganho de força. E não é ganho de performance. Então, dependendo da pessoa, aquele aumento de peso, de massa magra, pode não ser interessante. Para uma pessoa que corre, não é tão interessante ganhar tanta massa magra no tronco, por exemplo. Um jogador de futebol, ele ganha massa magra nos membros inferiores. Sim. Então, isso na verdade é uma coisa que cai por terra. E outra coisa, esse treino que faz a pessoa ficar grande não é aumentar a carga, não. Não é o cara cada vez pegar mais peso. Tudo bem que ele vai conseguir pegar mais peso. É repetição. É repetição, é bissérie, trissérie, é você fazer um drop set, que é você fazer o treino e tirando carga, tirando até se o músculo não conseguir mais se movimentar e fazer o recovery adequado, ou seja, dormir, descansar. Hoje, por exemplo, esse ano eu faço 52. O meu recovery depois de um pedal ou de uma musculação é de 2 a 3 dias. Se eu tentar fazer alguma coisa, é dor muscular, é ficar doente, entendeu? Então você treina e aí você ganha músculo quando está descansando.